Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho meio que colocar a casa em ordem no que se refere à literatura portuguesa e com isso também ajudar vocês a se colocarem em compasso com o que vem sendo produzido no país, com o que há disponível por aí, para que a gente possa juntos voltarmos a ler a literatura portuguesa. Por que eu falo em voltar a ler a literatura portuguesa? Primeira coisa, eu sempre apresentei o canal como um canal que trata principalmente de literatura ibero-americana. E com isso eu quero incluir a literatura brasileira, a literatura latino-americana e a literatura produzida na Península Ibérica, sobretudo em Portugal. Ou seja, a literatura que culturalmente, em termos linguísticos e geográficos, está mais próxima de nós. Mas a verdade é que, apesar de ter passado um tempo lendo bastante os portugueses e tendo experiências incríveis, chegou em 2021, eu parei. Eu acabei de consultar aqui o meu Scooby. A última vez que eu li um livro português foi em setembro de 2021, quando eu li A Relíquia, do Eça de Queiroz. Não gostei tanto e desde então não li mais nada. Passei o ano de 2022 inteiro e foi um ano em que eu li muita coisa sem ler nenhum português. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi parar, olhar a minha estante, ver o que estava ali de mais interessante, recordar o motivo pelo qual eu tinha trazido cada um daqueles livros para a coleção e assim dar início a um novo ciclo de leituras. Eu vou mostrar para vocês então escritores mais contemporâneos, escritores tanto de Portugal quanto dos países africanos de expressão portuguesa e num caso aqui até de um país asiático de expressão portuguesa. Depois alguns livros que eu quero ler de escritores mais clássicos, mais consagrados. E por fim, o livro que de fato eu vou começar a ler nos próximos dias já está decidido. Como sempre, para todos os livros em que isso for possível, eu deixo aqui embaixo o link da Amazon, comprando qualquer um desses livros ou qualquer outro produto, desde que através dos links você colabora com o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Aproveito para deixar o convite para o meu clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Por lá, nós seguimos lendo o Aleph, do Borges, e em abril leremos Édipo Rei, do Sófocles. Não deixe de conferir e também de apoiar o canal através dessa via. Todas as referências estarão aqui embaixo. E o clássico, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. São também modos importantíssimos de fazer, por exemplo, a literatura portuguesa chegar mais longe. A primeira dica que eu começo dando é a desse livro que para mim ele é uma ótima porta de entrada para o universo da literatura portuguesa, que é As Palavras Não Se Afogam ao Atravessar o Atlântico. É um livro de entrevistas com 10 grandes escritores portugueses. Agostina Bessa Luiz, minha querida, Antônio Lobo Antunes, José Saramago, o grande crítico Eduardo Lourenço, Miguel de Sousa Tavares, eu vou falar sobre ele aqui, Mia Couto, Walter Hugo Mãe, Mário de Carvalho, Gonçalo M. Tavares e Dulce Maria Cardoso. Esse é um livro de entrevistas com todos eles e é uma delícia de se ler, principalmente para quem gosta de uma boa fofoca literária e de troca de farpas entre escritores, porque isso aqui é uma balbúrdia, é um cutucando o outro, é um falando do outro, mas no final todos se entendem, todos são grandes escritores, mas que é meio cômico ver a pancadaria rolando aqui, isso é. Mas vale muito a pena, além de pancadaria e fofoca, tem muita informação interessante e ajuda a dar um panorama de quem são os principais escritores, as principais obras e temas e a conexão entre uns e outros, ainda que seja uma conexão conflituosa. Eu consultei na Amazon, esse livro voltou a estar disponível, ele é da tinta da China, ele andava meio esgotado, então vale muito a pena, é uma delícia de se ler. Um outro livro que eu menciono não é o que eu vou mostrar, mas eu vou deixar a capa aqui porque eu ainda não tenho, porque ele acabou de ser lançado. É um livro do escritor português Afonso Cruz, que já escreveu este aqui, que eu já comentei no canal, Vamos Comprar um Poeta. Esse é um livro maravilhoso, pequenininho, assim, que é uma delícia de se ler e ao mesmo tempo de muito impacto.
Eu fico muito feliz porque esse é um dos vídeos mais assistidos de resenha aqui no canal. O pessoal tá sempre assistindo e é uma delícia mesmo, ele é muito querido. E o outro livro dele que acabou de ser publicado é mais querido ainda. Se chama Para Onde Vão os Guarda-Chuvas e segue esse projeto gráfico aqui da Dublinense. Só que, contrariamente ao Vamos Comprar o Poeta, o Para Onde Vão os Guarda-Chuvas é um calhamaço de 500 e tantas páginas. É um livro que se passa no Oriente, parece ter um tom muito lúdico, mas a verdade é que há todo um grupo de adoradores desse livro. É impressionante, eu já venho ouvindo falar nele há muito tempo. Gente que ia para Portugal e trazia várias cópias para os amigos, tão querido ele era. Agora ele chegou ao Brasil. Então não sei descrever muito bem do que trata Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. A sinopse da editora não é tão elucidativa também, mas a verdade é que as referências elogiosas de quem leu são muito grandes e muito efusivas e parecem seguir a mesma linha de entusiasmo dos que leram Vamos Comprar um Poeta. O outro livro é um que saiu recentemente pela editora 34, da Matilde Campilho, se chama Flecha. E ele tem uma proposta extraordinária. Esses escritores portugueses contemporâneos, em geral, são muito inventivos. É uma flecha que, desde o começo dos tempos, foi disparada e vai se projetando no tempo e no espaço, perpassando todos esses anos em diferentes lugares. E aqui a gente tem uma coleção de pequenas histórias em que essa flecha é o elemento comum, mas que no mais são totalmente diferentes, têm temas diferentes, formatos diferentes. Eu adorei a premissa, quem leu disse também que gostou, então fica a dica aqui da Matilde Campilho, que já havia escrito poesia e me parece também tinha sido muito bem sucedida junto ao público brasileiro com a sua poesia. O outro livro que eu menciono é Equador, do Miguel de Sousa Tavares. Este é um livro provavelmente conhecido de muita gente, porque ele foi e é um best-seller, tanto em Portugal quanto no Brasil. O Miguel de Sousa Tavares está entre os entrevistados daquele primeiro livro que eu mostrei. E ele é uma figura muito interessante dentro da literatura portuguesa, porque ele é filho da Sofia de Melo Brainer Andressen, que é uma grande poeta de língua portuguesa. Ele conviveu na infância com a Agostina Bessa Luiz, sobre quem eu vou falar mais tarde, que era amiga da Sofia de Melo Brainer Andressen, e depois se tornou esse best-seller. E nesse livro aqui ele vai contar uma história, um romance histórico, ou de época pelo menos, em que um homem, o Luís Bernardo, um português, ele é incumbido pelo rei de Portugal de governar a ilha de São Tomé e Príncipe 100 anos depois de ser abolida a escravidão naquele país. Porém, quando o Luís Bernardo chega à ilha e começa a governá-la, ele percebe que aquele processo de abolição não era bem daquele jeito, afinal de contas, a linha existente entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado que deveria então vigorar era muito tênue e, sob vários aspectos, a escravidão ainda graçava. E ele meio que não concorda muito com isso, só que também todo o sistema conspira para que ele esteja com mãos amarradas. Então é a solução que ele vai dar ao caso que nós acompanhamos aqui. Acho bem interessante voltar a falar do Miguel de Sousa Tavares, porque a Companhia das Letras está para publicar um novo livro dele, coisa que não acontecia faz tempo. Vou consultar o nome aqui para falar para vocês. Se chama Último Olhar. Eles até anunciam aqui na capa, do autor de Equador, justamente porque é um dos grandes livros dele. Como uma das minhas metas literárias desse ano é estudar e ler mais contos, eu quero ler este livro de contos de um escritor consagrado e que foi muito bem recomendado por dois amigos meus, a Edna e o Almasta, que se chama Novos Contos da Montanha, do Miguel Torga. Esse é um escritor muito aclamado e dizem que esses contos são de uma beleza incomparável. Para vocês terem uma ideia da importância dele, quem escreve essa orelha é o Jorge Amado. E ele diz assim: Miguel Torga faleceu sem ter recebido o prêmio Nobel. Injustiça sem tamanho. Ninguém o mereceu mais do que o grande escritor português.
o poeta, o contista, o memorialista. E aí o Jorge Amado vai dizer que o José Saramago gostava muito do Miguel Torga, poeta, mas que ele, Jorge Amado, prefere o Miguel Torga, contista, que está aqui. Um escritor que eu quero conhecer, porque lá naquele livro de entrevistas me pareceu muito inventivo, muito interessante, ele tem uma obra vasta, mas enfim, eu vou com calma em relação a ele, porque eu tenho medo de errar nessa primeira aproximação e contaminar toda a relação. É o Gonçalo M. Tavares, aqui representado por esse livro, Jerusalém. Uma outra escritora que eu quero muito conhecer, que também está naquele livro de entrevistas, vejam, o livro de entrevistas permeando tudo, é a Dulce Maria Cardoso, que representa um movimento muito interessante em Portugal, que é o movimento dos retornados, que eu não conhecia até conhecer a Dulce Maria Cardoso. Por quê? Porque Portugal, quando aí na segunda metade do século XX deixou de ser país colonizador, né, deixou as suas colônias na África, os portugueses, quase 500 mil de portugueses, que às vezes nasceram e viveram toda a vida na África, tiveram que voltar para Portugal ou ir para Portugal pela primeira vez, porque nunca estiveram ali. Imaginem um país do tamanho de Portugal, de repente recebendo 500 mil de pessoas que vêm da África e que vêm de um background muito diferente, né? Tudo de repente essa massa de pessoas. Foi um evento e é um evento de grande impacto na história portuguesa e para as pessoas que o viveram. A Dulce Maria Cardoso é uma delas, ela veio de Angola e ela vai contar então uma história de uma família que parece com a dela aqui nesse livro chamado O Retorno, que é um dos seus clássicos. E mais recentemente, a Dulce Maria Cardoso lançou um livro pela Todavia chamado Eliette, A Vida Normal, que tem uma premissa interessantíssima. É uma mulher de 40 e poucos anos que tem uma vida comum, mas uma vida comum que ela desejava e que parece estar tudo muito bem, tudo muito perfeito. Mas a verdade é que por conta da doença de um membro da família, ela é levada a um momento de inflexão. Com isso ela começa a olhar para o passado, a rememorar o que vinha acontecendo, e a olhar mais criticamente para o presente e a se tornar insatisfeita com ele. O marido, por exemplo, dizem aqui na orelha, ela tem mais contato com o marido pelas redes sociais do que por contato próximo mesmo. Para meio que sair dessa modorra, ela começa a ter alguns contatos e experiências no Tinder. E isso vai mudando a vida dela. Eu achei a premissa muito interessante, principalmente nas mãos de uma escritora já consagrada como a Dulce Maria Cardoso. Esse livro deve ser interessantíssimo. Também nessa linha dos retornados, esse que eu ganhei da Edna, o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, que é justamente alguém que, no caso, era filha de um colonizador português em Moçambique, nasceu em Moçambique, via ali aquela dicotomia de um pai que parecia ser um bom pai para ela, mas que ao mesmo tempo era o colonizador, e era um colonizador, nesse caso, bem ruim, com bastante preconceito, com grande hostilidade às populações nativas e por aí vai. Então, esse livro vai procurar dar conta dessa experiência ambígua da Isabela Figueiredo. Dizem que é um livro que meio que foi explosivo em Portugal quando foi publicado. Esse livro, também da Todavia, vocês vejam, a Todavia tem publicado muita coisa dos portugueses. É um livro que ganhou o grande prêmio Oceanos, super importante, de língua portuguesa, e que é de um escritor do Timor-Leste, um país lá da Ásia de expressão em língua portuguesa, o Plantador de Abóboras. O Luiz Cardoso aqui vai procurar trazer uma história em que uma mulher que espera há 2 décadas pelo retorno do marido, que foi lutar a guerra do Timor-Leste contra os invasores da Indonésia, começa a contar para visitantes que ali chegam o que vem acontecendo. E nisso, né, nós temos um pouco da história do país, das suas vicissitudes. Deve ser muito interessante e muito enriquecedor para a gente que sabe tão pouco daquele canto do mundo. Por fim, eu menciono desses escritores mais contemporâneos a Paulina Chiziane com seu Balada de Amor ao Vento. A Paulina Chiziane é uma escritora de Moçambique, não sei, ó, a fotinha da Paulina aqui, e que agora está de fato sendo consistentemente publicada pela Companhia das Letras. Eles republicaram aquele Niket
Agora publicaram esse que é o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, e vão publicar com esse padrão de edição mais um livro. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou mencionar, ó, se chama Ventos do Apocalipse. Tudo isso porque a Paulina ganhou o prêmio Camões em 2021. E esse é uma consagração máxima para os escritores de língua portuguesa. Foi muito importante para a Paulina, ela deu entrevistas que mostravam isso, e é ótimo para nós leitores, porque potencializa a publicação da sua obra. Ela vai tratar muito da questão da mulher em Moçambique, que é muito delicada, porque é uma sociedade que vive às voltas o conflito, né, da europeização, com as suas tradições mais tribais, indígenas, ancestrais, que muitas vezes também colocam a mulher num lugar de muita fragilidade, muita vulnerabilidade. E tem, por exemplo, a história da poligamia, que vai ser tratada num dos seus livros, não sei se nesse aqui, que implica toda uma problemática para a vida da mulher em Moçambique. E tudo isso às voltas, né, com manter a própria cultura, mas essa cultura às vezes também não é favorável, mas também não se deixa subjugar pela cultura estrangeira, que em alguns aspectos é favorável, em outros não. Toda essa dialética parece estar presente na obra da Paulina Chiziane. Agora, eu vou para os escritores assim, mais conhecidos, né? Antes de, lá no final, falar sobre o livro que eu de fato decidi ler. Vou começar aqui pelo Saramago. Faz tempo que eu não leio Saramago. Aqui no canal eu já comentei ensaios sobre a cegueira e as intermitências da morte. As intermitências da morte é aquele escândalo de bom, né? Todo mundo ama aquele livro. Depois que eu li, eu vi muita gente lendo, é muito bom mesmo. E o Evangelho segundo Jesus Cristo era o livro de Saramago que eu não ia ler. Ou melhor, eu ia ler no final porque eu tinha medo de ler esse livro, ficar nervoso, não concordar, achar um tratamento simplista, maniqueísta, sabe essas coisas? E estragar meu relacionamento com o escritor que vinha sendo tão bom. Mas a verdade é que de repente me deu vontade de ler. E eu sou desses, né, que eu não queria até o momento em que eu decidi querer, sem maiores motivos. Então, acho que eu vou me arriscar em O Evangelho segundo Jesus Cristo, até porque eu andei tentando outros e não engatei na leitura, e depois conto para vocês. As reações são sempre extremas a esse livro, amor e ódio, e espero que, sei lá, eu pelo menos me inclua numa delas. Acho que ficar morno é pior, é melhor ter amor ou ter ódio do que ter um sentimento morno. Ah, eu havia me esquecido, tem mais uma escritora contemporânea, nossa, que era que eu falaria primeiro, e eu acabei esquecendo. É um livro publicado pela dublinense, da Joana Bertolo. Aqui a Joana Bertolo, ela é de Portugal, tem uma premissa interessantíssima, se chama Ecologia. Parece que é uma distopia em que se passa a ter que pagar pelo uso das palavras. Então, ela meio que leva a um extremo a mercantilização do mundo, essa história de que somos consumidores o tempo todo. Parece ser muito interessante. Assim que ler, eu comento com vocês. Agora, voltando para os escritores aí mais consagrados, da querida Agostina Bessa Luiz. Há toda uma playlist para Agostina Bessa Luiz aqui no canal. Aliás, há toda uma playlist no canal para os escritores portugueses. Não deixem de conferir, vou deixar aqui embaixo. Eu quero ler, na verdade, continuar a ler o seu último livro, que é A Ronda da Noite, que é um livro que parte justamente dessa pintura do Rembrandt, que está no casarão dessa família que vai ser explorada nesse livro em termos narrativos. Ou este outro livro que eu ganhei de presente, que é A Muralha, que dizem está para a cidade do Porto, assim como Os Maias está para a cidade de Lisboa. Esse livro foi vendido para mim com esses termos e eu comprei essa ideia. Mas a verdade é que, como faz muito tempo que eu não leio a Agostina, eu estou com dificuldades de engrenar, porque a Agostina é muito recompensadora, mas ela é meio difícil. Então eu não engrenei tanto em A Ronda da Noite, apesar de estar gostando, apesar de estar deslumbrada, etc, etc. Então o que eu pretendo fazer? Eu pretendo reler aquele livro que é um dos meus favoritos da vida, porque eu acho que aí eu vou primeiro
confirmar se ele é favorito mesmo, é sempre o teste de fogo, a releitura, e também vou conseguir entrar em contato de novo com a Agostina e engrenar nos seus outros livros. Então, vou ler A Sibila. Tem vídeo aqui no canal, fico muito feliz. O vídeo de A Sibila é também um dos vídeos resenha mais assistidos do canal, e eu acho que é porque tem poucos vídeos sobre ele, inclusive portugueses, e lá em Portugal lê-se esse livro, inclusive, para a escola. Eu acho que eu sou muito assistido pelos estudantes portugueses que vão fazer prova sobre o livro e dão uma espiada no vídeo para poder pegar umas dicas. Do Antônio Lobo Antunes, que eu ainda não conheço, tem esse livro aqui, que eu até cheguei a colocar no meu projeto de leitura do ano passado, mas não rolou, que é As Naus, também muito bem recomendado. Eu queria até deixar a dica, gente, de que na internet, aqui no YouTube, tem um vídeo, uma aula, na verdade, de uma professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul sobre esse livro de 1h20. E a professora se chama Rosana Cristina Zanelato, ela é uma graça. Tem várias aulas dela sobre literatura portuguesa por aqui. Então não deixem de conferir o canal dela, não deixem de conferir esse vídeo. Eu acho que será um ótimo complemento de leitura. E por fim, aquele que me traumatizou. Afinal de contas, o último livro português que eu li foi A Relíquia, do Eça de Queiroz, o único livro do Eça até hoje que eu li e não gostei. Então preciso voltar a ler essa também, porque é sempre muito bom. E eu queria ler agora O Crime do Padre Amaro, que é o que eu tenho aqui, e que dentre essas grandes obras do Eça é a que eu ainda não li. E qual é o livro que eu vou ler mesmo? Tipo, nos próximos dias essa leitura vai ter início. É Manhã Submersa, do Virgílio Ferreira. Quem conhece Agostina, quem conhece melhor os meandros da literatura portuguesa, sabe que o Virgílio Ferreira é um grande escritor português. Foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura diversas vezes, só que pouco publicado no Brasil. E nos últimos anos surgiu essa edição da Moinhos para Manhã Submersa. E eu quero muito conhecê-lo. A Agostina, por exemplo, que era muito incendiária, dizia assim para cutucar o Saramago que quem merecia ter ganhado o Prêmio Nobel era ou ela, né? Que ela era muito convencida, ou o Virgílio Ferreira. Ela fazia essa concessão ao Virgílio. E nesse livro aqui a gente tem a história de um moço pobre que é enviado para o seminário no começo do século XX, naquele momento delicado da vida, que é a juventude, e ele não tinha vocação, pelo visto, e vai ser a experiência dele lá nesse seminário que vai ser contada aqui. Tem tudo para ser muito potente, até porque o Virgílio parece ser bem arguto, psicológico, etc. Então, em breve a gente fala mais sobre esse livro aqui no canal. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários complementos com dicas de literatura portuguesa, outras referências que entenderem interessantes. Deem um like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, confiram os links, as playlists, etc., o nosso clube. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!